Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tapuceu, blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, de Yahoo Grupos, Yahoo Respostas, obrigado a você que participa das nossas plataformas, pessoas que se inscreveram-se recentemente no canal, muito obrigado, pessoas que me conhecem a minha pessoa há mais de 32 anos do front, né? Pessoas que me conhecem aí das redes sociais, da internet, do YouTube, do blog, há mais de 20 anos. No blog há 16 anos, no YouTube há 16 anos também. Pelo e-mail, há mais de 25 anos nós estamos na atividade aí. Altos e baixos, mas estamos aqui, né? E chegamos até hoje, dia 7 de agosto de 2024. No meu relógio são exatamente 14 horas e 2 minutos em ponto. Chegamos de São Paulo, fizemos uma instalação elétrica ali, 2 dias ali, falar para você, graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Então, aí, meu amigo, minha amiga, no dia de hoje eu queria ler um artigo no meu canal, desde sempre, do começo do nosso canal, até os dias de hoje. Nós lemos artigos que nós achamos interessantes, nós lemos e comentamos. Nós comentamos também tese de doutorado, né, lemos aqui no nosso canal, que a gente acha interessante, ou algo que mesmo que a gente não ache interessante, a gente mostra alguns pontos ali, dissertação de mestrado, né? A gente faz indicação de leitura, então tudo que está na rede aqui, a gente gosta de fazer inferências, isso faz parte da vida de um... Você fez pedagogia ou não, você que gosta desse mundo aí, qualquer brasileira pode ler artigos, comentar artigos, isso que eu faço aqui desde sempre. Quando eu comecei o canal aqui no YouTube e também no blog, eu era apenas um metalúrgico, né? E fazia a mesma coisa que eu faço hoje. Não mudou muita coisa. As coisas que mudou é que eu tô com cabelos brancos, né? E a careca ficou mais acentuada, né? Não teve jeito, hein? Pô, né? O que vai fazer? Mas enfim, vamos ver um artigo. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada todas as vidas. Um beijão pro meu amado filho, mano, papai, te amo de montão. E paradoxo do diploma universitário, filósofo é só universitário? Esse artigo é de 14 de julho de 2022, feito num site, chama-se Prensa. Tá? Depois se inscreva lá, você que produz artigo, conteúdo, Prensali ali, você pode, prensali, tudo junto, .substack.com, tá certo? Você pode fazer inscrição lá, você gosta de fazer artigo, tem o Medium, também eu gosto muito ali, você pode escrever artigos ali, muito bacana, interessante, a gente precisa escrever, né? Faz parte. E você que é um acadêmico aí, ou você que é uma pessoa que lida com as letras, né, o mundo das letras, escrever é necessário, tá certo? Vamos ver esse artigo que é do... deixa eu ver o nome certinho dele aqui, ó. Amaury Nolasco Sanches Júnior. Amaury, antes de tudo, eu vou ler esse artigo seu, porque eu acho que ele precisa chegar a outras pessoas. Tem pessoas que por algum momento, ou momentaneamente, ou por algum acidente ou de nascença, está com a sua visão prejudicada em algum grau, ou às vezes 100%. A essas pessoas que a gente lê esse artigo que eu achei muito interessante mesmo, muito bacana mesmo, e eu vou ler esse artigo aqui com vocês, vou ponderar algumas coisitas aqui, tá bom? O artigo é o seguinte: o paradoxo do diploma universitário, filósofo é só universitário? Há uma discussão há muitos anos envolvendo o professor e filósofo Olavo de Carvalho, que Deus o tenha, viu, professor? Né? Se filósofos sem diplomas universitários são filósofos, será que os filósofos são apenas universitários ou o professor de filosofia são pessoas que têm que ter diplomas? Há uma diferença significativa entre ser professor e ser um filósofo, que muitas vezes muitos acadêmicos confundem por acharem que só a academia tem um aval de determinar certos conhecimentos. Primeiro, para ser professor, no caso de filosofia, tem-se que fazer além do curso a licenciatura. Lógico que é válido dentro dos profissionais que decorrem da vida de outrem, como médico, profissionais ligados à saúde,
professores que passam o conhecimento e todos que têm como profissão, mas quem é escritor e filósofo? Há diferença, né? Interessante esse ponto que ele coloca aqui sobre, mas quem é escritor e filósofo? Né? Escritor também, se não pertencer à academia, se não tiver um diploma universitário, se não tiver aí fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, não vai ser aceito. Esse ponto é interessante. A diferença, essa questão que ele levanta é interessante. O escritor Ariano Suassuna, 1927, que ele nasceu, né, e morreu em 2014, que Deus o tenha, conhecido pelo romance Alto da Compadecida, gostei muito do filme também, era advogado e foi por muito tempo professor de estética no Departamento de Estética no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo o pensamento geral e acadêmico, Suassuna não deveria ter licença para lecionar estética em uma universidade de Pernambuco, e assim ele deveria exercer a profissão dele dentro do curso que lhe cabe. Podemos demonstrar que o problema acadêmico tem conotações muito mais morais do que conotações técnicas em algumas áreas, como filosofia, que começa antes da academia. Interessante. A filosofia começa antes da academia, né? E antes da ideia de filosofia, antes da ideia de universidade, tá? Interessante esse ponto que ele coloca. Seu fundador foi o filósofo grego Platão. Podemos dizer aqui Sócrates, né? Mas enfim. Mas como academia, né? Tem o estigma de ciência, mas a ciência tem um outro conceito hoje que não cabe mais para a filosofia. Porque o conceito de ciência foi mudando ao longo do tempo. Interessante esse ponto que ele coloca. Você vê que a pessoa está escrevendo e está situando o leitor no contexto de cada época aqui. Interessante, ó, muito bacana. Estou gostando demais desse artigo. Primeiro, conceito de academia. Todo filósofo gosta de trabalhar o conceito de algo para demonstrar sua tese daquilo que ele vê como um problema. Segundo a Wikipedia, o conceito vem do latim conceitus, que vem ainda do verbo concipiere, que quer dizer conter completamente ou formar dentro de si. Interessante essa questão, né? Na nossa língua, entrando na gramática portuguesa, é um termo substantivo masculino que demonstra aquilo que nossa mente concebe ou entende. Ora, é uma ideia ou noção, que representa algo abstrato de uma realidade, ou seja, ela é um entendimento dentro daquilo que vimos e aceitamos como realidade. Essa questão abstrato é interessante. Essa palavra, isso aqui é grifo meu, tá? Essa palavra abstrato é muito significativa. Essa palavra no dicionário, e eu lembro que o professor lá que ficava na aula do COF, ele falava sobre isso. Ó. É você pensar, puxar para o lado e ver com mais detalhe. Algo que ninguém está vendo, você pega com uma pinça ali, você puxa, aquele negócio que ninguém está vendo direito, abstrato, mas você está vendo. E você puxa para o lado e começa a analisar aquela questão, dentro da sua mente. Interessante, né? Essa questão aí é abstrata de uma realidade. O conceito pode ser também definido como uma unidade semântica, ou pode ser um símbolo mental ou uma unidade dentro do conhecimento, correspondendo geralmente a uma representação numa linguagem ou uma simbologia. Sim, na filosofia há símbolos. Se o conceito é uma representação de símbolos de linguagem, como um entendimento de uma certa realidade, deveríamos enxergar certas realidades como meros entendimentos dentro das perspectivas realistas de cada mente. Interessante esse ponto que ele coloca, né? Daí, o que o filósofo pode buscar dentro do conceito? Na filosofia, o conceito consiste em uma representação mental e linguística de um objeto concreto ou abstrato, que tem o significado para a mente o próprio objeto da realidade no processo de identificação, classificação e descrição do objeto. Quando é contemplado como essência, um conceito é definido como a natureza de uma entidade. Mas o que é entidade? Que os filósofos tanto dizem. Interessante isso aqui, né? Deleuze e
Guattari, no livro O que é Filosofia, dizem que o conceito não é tão simples. Todo conceito tem componentes e se define como parte, como por eles. Ou seja, o conceito se define como modo de definição de um objeto e explicar isso não é fácil, não é algo simples e definido como único e definitivo. Em um outro momento, no mesmo livro, os autores colocam o conceito de um agente que remete a um problema e a problemas sem os quais não teria sentido e poderiam ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução. Qual seria a solução? De definição de academia e seus agentes que estudam e pesquisam tem sua importância? Ora, se há um conceito de academia, a definição do que deveria ser o papel da academia e foi perdendo ou modificando com o tempo. É verdade. Esse que ele vai remontando essa questão, bacana isso aqui, né? Qual que era o conceito de academia? Ela se mantém como original ou ela foi perdendo a essência? Interessante. E ele fala sobre a ciência também. Como foi concebida a ciência lá atrás? Como que ela está hoje? Interessante. Esses dois pontos aqui para a gente refletir bem. Há uma essência dentro do que se vê a academia na contemporaneidade. Será que essa visão é ou não radical de tolher a liberdade de alguém ser ou não filósofo? Caramba, será que essa visão é ou não radical de tolher a liberdade de alguém ser ou não um filósofo? Interessante esse ponto. Não, nós somos a academia aqui, em 2024, essa pessoa não é filósofo. Pronto. Quer dizer, que a pessoa, aquele espírito primeiro da academia, de ciência, não como concebemos hoje. Interessante esse ponto, né? Daí temos uma visão, em parte, que a filosofia é uma ciência, conhecimento científico-filosófico herdado por Augusto Comte. E parte que a filosofia não tem que interpretar o mundo, e sim modificar o mundo, herdada pela filosofia de Karl Marx. Mas a filosofia tem um viés. Além disso, e particularmente, gosto da visão de Deleuze e Guattari, que viam a filosofia daquilo que não era. Ela não era contemplativa, não era reflexão, não era comunicação. Ora, a filosofia não era só contemplação, porque ela não é desinteressada do mundo e dos objetos. Algo só é contemplativo quando faz parte do desinteresse de algo. Se me interessa, não pode ser contemplação. A filosofia faz refletir? Não. Um biólogo não precisa da filosofia para refletir sobre os animais, como o matemático não precisa de filósofo para refletir sobre números e suas operações. Nem comunica nada, pois a filosofia não tem nenhum compromisso com o consenso. Ela, aliás, é o caos sempre porque ela provoca. E essa provocação, até onde estudamos, não faz parte da academia e nem no conceito da academia. Outra questão aqui que ele está usando, origens da academia. A gente vai fazer a parte 2, tá? Porque essa parte aqui, a gente vai falar a parte 2, a origens da academia. Olá pessoas, olá pessoal. É a parte 2 agora, continuando a leitura e o comentário que nós estamos fazendo do artigo intitulado O Paradoxo do Diploma Universitário. Filósofo é só universitário? Né, escrito pelo Amaury Nolasco Sanches Júnior. Particularmente gostei muito desse artigo. É uma coisa que eu faço sempre, né? Desde o Yahoo Respostas, Yahoo Grupos, né? Lendo artigos, comentando, desde a época de metalúrgico mesmo, né? E até hoje a gente faz a mesma coisa, né? E, enfim, e é muito bom fazer isso. Você que está na academia, você ou estudante, qualquer que seja, né? Quer aprender algo, você tem que se debruçar sobre pessoas que estão escrevendo sobre assuntos interessantes e essas pessoas podem te ajudar. Aí você pode ampliar o seu leque de opções, de possibilidade, de compreensão de texto. Você vê um texto meio difícil, você quer entender, você vai usando o dicionário, vai tentando entender, perguntando para as pessoas mais experientes, e nisso aí você vai evoluindo, saindo do 0 para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, enfim, até chegar na nota 10.
quando eu produzo conteúdo aqui na internet, qual que é o meu intuito ao fazer um vídeo? É que certo tipo de conteúdo, né, cheguem na pessoa ali, ela reflita sobre aquela questão, ou o entendimento sobre legislação educacional, que é muito forte aqui no canal, né? Lá no YouTube, lá no blog nem tanto, né? Mas aqui no YouTube, né, uma parte muito forte é essa questão política, né? E essa questão aí de legislação educacional. Então, quando eu faço um vídeo sobre legislação educacional, a pessoa, ao ler, ou quer dizer, ao ouvir o vídeo, né, aliás, ela pergunta: você leu? Entendeu? Entendi. Então ela pode, a partir daquele momento, andar com as próprias pernas. É isso que nós queremos fazer aqui no canal. Que você voe depois. Que você não fique refém da gente aqui. Tem muitas pessoas que querem fazer as pessoas ficarem reféns delas, né? Mas eu quero que a pessoa, meu irmão, dá seu voo agora. João Maria, o que você acha desse edital? Leia o edital. O que você aprendeu com o nosso canal? O que está escrito no edital? O que é o edital? O que é isso aqui? Então, a gente quer que as pessoas andem com as próprias pernas. E ao mesmo tempo, o professor tem que ter paciência. Às vezes o aluno vai fazer a mesma pergunta, você tem que ter a paciência para responder o que vai fazer. Tem gente que não pode ser professor, tem que estar em outra atividade, que não tem paciência. Tem pessoas que são inseguras, aí você tem que romper, tratar essa insegurança das pessoas, entende? É isso aí. Continuando aqui a leitura aqui, depois desse preâmbulo que nós fizemos aqui, deixa eu mandar um grande beijo para minha mãe todas as vidas, um beijão para meu amado filho, amando papai, te amo de montão. Hoje, dia 7 de julho de 2024, no meu relógio são 14 horas e 31 minutos. A parte 2, quem está lendo, tá? A gente deu a parte 1, a parte 2. Origens acadêmicas. Como vimos acima, filósofos se importam com conceitos e até constroem esses conceitos. E assim poderíamos dizer que há uma visão na antiguidade da academia, uma visão medieval da academia, existe uma visão moderna e pós-moderna da academia, porque sem o exame prévio do que é a academia, em sua essência, não podemos ver a academia ao longo da história e o quanto ela mudou ao longo dos séculos históricos. Interessante esse ponto aqui. Aqui dá um material para fazer muita coisa, hein? Você veja, ele vai conceituando. O que eu acho interessante aqui, que ele vai escrevendo um artigo e vai pontuando, ele vai situando o seu leitor, né, em certas questões. O entendimento que tínhamos era esse. Você acha que, e agora? Como é que está esse entendimento, né? Mas qual que é o certo, né? Você não pode ser filósofo, mas por quê? Mas cadê a inclusão, né? Interessante esse ponto que ele vai levantando. Mas cadê a inclusão? Se o filósofo trabalha com conceitos, cada um é livre para ter os conceitos que queira. Como que só a academia pode fazer isso, né? É como se fosse só a Academia de Letras, Brasileira de Letras, ou quem fosse formado em letras pudesse escrever livros de romance, ser escritor de novela, e o caramba quatro. Entende essa questão? Então, essa é a questão. Que nem o Feng Shui, por exemplo. Quem pratica Feng Shui, quem pratica Tai Chi Chuan, por exemplo, ele aprende com alguém que sabia e vai fazendo aquilo. Mas a partir do momento que alguém se aposta daquele conhecimento, que não foi ele que criou, e a partir daquele dia começa a fazer uma academia ali e dá diplomas para as pessoas que vêm daquela academia, aí a pessoa vai dizer que ela tem a capacidade de praticar Feng Shui porque ela tem um certificado. Olha só, entende a questão? É para você pensar do outro lado aí. A Academia Platônica, iniciada pelo filósofo Platão em 387 a.C., né? Sócrates, né, só situando, ele não fez academia. Por isso que Platão é considerado, ele começou, tá certo? Em Atenas, se trata da primeira universidade da história na qual seus alunos recebiam educação formal. E ela durou quase 1000 anos, até o século VI, quando o imperador romano Justiniano a fechou como uma política de abolição da cultura helenista pagã. Muitos historiadores veem essa atitude como um começo da Idade Média. O fato é que a academia tinha uma importância muito grande no mundo helenista antigo. Platão, por ter cidadania ateniense, pôde comprar uma pequena propriedade no interior de uma área, num
num dos mais belos subúrbios de Atenas. O local era considerado como um lugar público. Esta era chamada de academia ou requedemia, e ali tinha um parque com várias alamedas e várias árvores que eram adornadas com muitas estátuas, templos e sepulcros de figuras ilustres na sua origem. A academia era dedicada a um herói ático, chamado Academos ou Equedemos, que emprestou seu nome à área que está. Platão colocou em prática seu projeto de academia. Ora, em sua obra mais importante, A República Politeia, Platão expõe sua ideia de como seria ter uma república ideal, onde não poderia ter propriedade e nem casamentos. As crianças seriam educadas comunitariamente pelo Estado e longe de onde nasceram, isso para educá-las e serem filósofos governantes, e desses saíram o filósofo rei. Não havia hierarquia e teve várias salas onde teria um responsável por cada uma delas. O conceito de academia para a antiguidade era formar pessoas que fossem livres, menos crianças, escravos, mulheres, mesmo que várias mulheres tenham estudado na academia, e a própria mãe de Platão foi uma filósofa, e que eram conhecidos como pessoas que se importavam, e a grande maioria continuou a pesquisar as ideias de Platão. Parênteses aqui, menos Aristóteles, no qual não concordava com o mestre, né? Aristóteles destoou desse ponto aqui, ó, meu irmão, eu vou para o outro lado. Muitas coisas você foi gênio, mas aqui eu vou para o outro lado, tá? Tomar um pouco d'água aqui. Depois apareceram as academias, universidades medievais do século XII e XIII, que tinham como base a fé cristã e talvez baseados no Liceu Aristotélico e na Academia Platônica, onde seu conceito, como era uma criação escolástica, que era uma iniciativa da Igreja Católica. As universidades se originaram como extensões dos colégios episcopais, seminários, onde os jovens aprendiam o domínio de 7 artes liberais que faziam parte da educação da era medieval, o quadrivium e o trivium, tá certo? Tem vídeo no canal sobre esses assuntos. Ora, nas eras antigas, a academia eram centros de estudo para a formação de agentes políticos sociais, onde havia uma pesquisa e comprovação de teses platônicas. Posteriormente, tanto Aristóteles saiu da academia, quanto outros começaram a fundar escolas de suas filosofias. Na era medieval, há uma mudança. E essa mudança tem a ver com a fé cristã, que retoma a ideia de academia com um ar universal. Interessante esse ponto. As universidades modernas começaram graças a um livro do filósofo alemão Immanuel Kant, 1724 a 1804, que são textos ao longo de anos, a qual tem o nome de Conflito das Faculdades. Esse texto foi o único que fez uma reflexão sobre a universidade moderna e foi um marco para a mudança na determinação de seu sentido de existir. Ele representa essa mudança por contrapor ao modelo que era as universidades medievais, que eram constituídas por 3 faculdades superiores, né? Teologia, Direito e Medicina, e a faculdade inferior, a Filosofia. A hierarquia dessa organização refletia uma ordem decorrente das necessidades empíricas percebidas pelo Estado, pois a universidade lhe servia para formar indivíduos que teriam como tarefa simplesmente cumprir seu papel do modo como foi aprendido. Ora, não foi isso que se tornou as universidades brasileiras, talvez por nossa herança medieval. Ponto de interrogação. Não sei, né? Aqui, a meu ver, há uma disposição de sempre jogar o curso de filosofia como um curso inferior e sem importância, enquanto, tirando a teologia, os cursos de maior destaque, ainda está direito e medicina. Por outro lado, há hoje uma demanda de formar profissionais em informática e isso traz mais uma dúvida. Será que não seria
uma estratégia para baratear a mão de obra no setor? Como vimos, a ideia da universidade era dar conhecimento a quem nela entrasse. Com isso, criar pessoas que pudessem ter um conhecimento político maior. Mas ao longo dos séculos, talvez Platão tenha idealizado uma escola que pudesse levar a cabo o que seu mestre Sócrates, na questão do conhecimento, foi perdendo a sua essência por inúmeros interesses ao longo dos tempos. A questão sempre foi: qual o papel da academia para uma nação? Lógico que, em termos técnicos, seria um lugar de pesquisas científicas de todas as áreas e de formação de profissionais que vão trabalhar em prol do progresso de uma nação. Por outro lado, num modo prático, em alguns momentos, a universidade atende interesses políticos e ideológicos, principalmente no que se refere a humanas. Bem isso mesmo. Porém, podemos seguir o raciocínio de Deleuze. Um filósofo analisa os conceitos e esses conceitos devem ser além de uma visão binária e pobre. Afinal, o que é um filósofo do que um amigo do saber que procura a sabedoria e ao mesmo tempo a critica para achar um caminho? Aí que alguns erram em dizer que a filosofia serve para a filosofia não é servil e nem pode ser, pois a filosofia é um modo de não ser subserviente no modo que as pessoas estão acostumadas. Então será mesmo que só o filósofo é filósofo se for acadêmico? Só se usa a filosofia de modo acadêmico? Este artigo foi escrito por Amaury Nolasco Santos Júnior e publicado originalmente em prensa.li. Inscreva-se no Prensa, gostei muito. É que nem o Medium, você produz artigos aí, outras coisitas mais, e aí você dá seu jeito. Esse artigo foi muito interessante. As universidades perderam o sentido daquele sentido original que tínhamos antes, né? E temos um outro sentido hoje. Para produzir, por exemplo, a Alemanha, quando ela perdeu a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, estava em frangalhos, né? Tudo detonado, explodido, bomba para todo lado, prédios destruídos, né? E a Alemanha teve que se reconstruir e ela teve que ter um foco. Aí você tem ali, por exemplo, eles foram fortes na preparação massiva de tecnólogos, né, para erguer a Alemanha. E depois focaram um pouco ali nos universitários específicos ali, poucas pessoas ali. Então, aí você tem que observar que tem focos, né? E aí, meu amigo, minha amiga, o Brasil de hoje, como que está? O que nós precisamos? Né? A gente vê que o MEC, o Conselho Nacional de Educação, bem como as academias e as universidades, perderam o sentido. A própria Academia Brasileira de Letras perdeu o padrão. Está nivelado por cima ou por baixo? Vamos fazer a parte 3, tá? Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado de coração. Esse microfone que eu estou usando, esse celular que eu estou usando, eu estou sem um celular que eu tenho antigão, que quando a gente vai fazer gravações, eu uso mais ele, né? E um outro que eu tenho. Só que eu fui fazer um trabalho lá de eletricidade em Barueri e acabei esquecendo na casa do meu irmão ali, né? Então, esse celular antiguinho que eu gosto de usar ele para fazer gravação. E esse celular novo que eu tenho, o áudio não fica muito bom. Se o áudio não estiver bem aí, meu amigo, você reporte para nós aí, tá bom? Pra gente ver aí. Eu achei meio baixo, sabe? Porque às vezes a pessoa tem que aumentar muito para ouvir a gente. É ruim, né? Enfim. Mas isso aí, dando continuidade aos nossos vídeos aqui, nós chegamos à parte 3. Era para ser uma parte. A gente leu um artigo muito interessante. O paradoxo do diploma universitário. Quem é filósofo? É só quem tem o diploma ou não? Lemos o artigo, discorremos sobre o artigo muito interessante do Amaury Nolasco, né? Nolasco Santos Júnior. Gostei muito, viu, Amaury? Parabéns pelo seu artigo, gostei muito. Meu Deus, assim. Está registrado aqui. E a gente vai comentar um pouco mais sobre essa questão do filósofo, né? Para ser, então,
a própria academia, nós falávamos sobre a Alemanha, né, para pegar o fio da meada ali, né, quando ela estava se reerguendo, ela focou, olha só, a gente precisa do que agora para reerguer essa cidade? A gente precisa do filósofo aqui, ou a gente precisa dos consultores, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Então vamos formar técnicos e tecnólogos e profissionais, né? E foi isso que foi acontecido. Então ela se reergueu. E uma porcentagem pequena para formar o pessoal da filosofia ali, no direito, na medicina e outras questões mais. Tá certo ou não? Foi isso que eles fizeram. Depois eles reverteram esse processo. Então, partindo desse pressuposto, aí o Brasil, como é que está o Brasil? Né? A gente vê que está esse sentido, né, de demanda foi perdido. E sem critérios, nós estamos vendo e observando que o padrão vem caindo. Eu quero fazer esse recorte aqui que eu acho interessante, importante. O que acontece? Antes, para você entrar na universidade, ainda é assim, você tem um vestibular. Qual que é a ideia do vestibular? É que para você entrar naquela questão, naquela faculdade, você tem que ter um conhecimento mínimo para eles melhorarem o nível dos alunos que estão ali. Vamos supor. Então, pelo esforço. Então, independente da sua classe social, a educação é um meio de conquista, entre aspas, né? Eu não vou falar sobre o Srimad Bhagavatam. Muitas pessoas que me acompanham, que são Vaishnavis, o Srimad Bhagavatam é um verdadeiro meio de conquista, né? Mas a educação é um meio de conquista. Que se você tiver posse dela, independe de você ter posição social, da sua cor, da sua pele, se você é homem ou mulher, enfim, não importa isso. Você tem um conhecimento, tem educação, então você vai ter acesso. E a gente observou e observamos também que, por exemplo, quem fundou a Academia Brasileira de Letras? Machado de Assis, né? Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele fez faculdade. E quem é Machado de Assis? As faculdades de letras aí conseguem produzir um Machado de Assis por semestre? Não consegue. Tá certo ou não? Então, a gente tem que entender bem essa questão aí. E do filósofo, que vai lidar com conceitos, você vê que o próprio Aristóteles, ele começou a destoar do seu mestre e depois ele saiu da academia e foi fundar as suas questões ali. Então, esse mundo acadêmico, a única fonte do conhecimento não está só na academia. O conhecimento, a educação, por exemplo, Carlos Brandão, no seu livro O que é Educação, da editora Brasilense, acho que não tem mais, né? Essa editora Brasilense, ela tinha uma coleção de livros que eu gostava muito, né? O que é, né? O que é educação, o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é marxismo, o que é isso aqui, o que é política, o que é poder, o que é filosofia, o que é cultura, o que é contracultura, o que é mais-valia. Gostava daquela coleção ali. E num desses livros, nós tivemos que fazer uma resenha desse livro na época da Unopar, na universidade, né? O que é educação. E qual foi a minha surpresa quando eu me deparo com o livro e leio a seguinte questão. Conhecimento, educação, está em toda parte, não está só na escola. A educação, meu amigo, a filosofia não está só dentro da universidade, ela está fora da universidade. E ela começou antes da universidade. Essa ideia que esse pessoal, que usando como o próprio escritor do artigo, né, ele começa ali, ó. Há uma discussão há muitos anos envolvendo o professor e filósofo Olavo de Carvalho. O que o professor Olavo de Carvalho fez? Ele pegou, olha só, veja só, olha só o que é o seguinte, quando você critica alguém, as pessoas no meio de fofocas, né, do Diz Que Me Disse, quando você vê uma roda de fofoca, alguém criticando outra pessoa, não está criticando as boas qualidades daquela pessoa, você reparou nisso ou não? Está criticando as coisas que ela acha ruim da pessoa. Porque quando você critica as coisas boas da pessoa, você vê que você não está naquele nível assim, pô, meu, mas... Então você tenta rebaixar a pessoa para o seu nível. Agora sim. Então parece-nos que a academia e alguns ditos filósofos, professores universitários, tentam rebaixar o professor Olavo de Carvalho com alguns penduricários, algumas questões, e até assassinam a reputação dele, mentem sobre ele, para tentar rebaixar eles a menos que o nível deles, para eles poderem examinar
e com esse ar de superioridade. Então você cria um espantalho, ataca esse espantalho, rebaixa esse espantalho, analisa esse espantalho e apresenta para o grande público como se eles fossem os bastiões da questão. E outra coisa, a gente vê pessoas por aí falando que não tem nada que se aproveite dos escritos do professor Olavo de Carvalho. Isso aí, o que é isso aí? Né? Então, a gente não vai criticar as virtudes das pessoas, né? Mas aqui eu quero enumerar as virtudes do professor Olavo de Carvalho. Vamos abrir um parênteses, aproveitando esse artigo que acabamos de ler. Esse artigo aqui, que você está ouvindo aqui, eu vou juntar todos esses três áudios aqui e vou deixar numa coisa só para a pessoa poder pegar a sequência, tá bom? Depois esses vídeos eu vou tirar todos eles do YouTube, você que viu, né? Eu vou deixar tudo numa sequência bonitinho aqui para você, vai ficar um vídeo só. Então, vai dar 45 minutos quase, hein? Caramba, hein? Então, o que acontece? O professor Olavo de Carvalho pegou, como Aristóteles, ele fundou a sua academia. O professor Olavo de Carvalho tem, né, um pensamento, tem um jeito, né, de pensar a academia. Tem um método filosófico, uma tradição. E ele vai buscar isso lá em Aristóteles. Tá certo ou não? E aí, o que acontece? Você tem todos uns 7 passos do método do professor Olavo de Carvalho, que é isso. Sem contar que ele trouxe muitos conceitos que não tínhamos antes para a filosofia, estando fora da academia. Que de algum modo o pessoal tenta plagiar e emplacar como seu aquele conceito. Mas quando você vê a história do livro, opa, meu irmão, você está plagiando. Isso que coisa feia, você está plagiando o professor Olavo de Carvalho e passando como autor daquilo. Então a academia, quando você vai dando aula universitária, você fica naquele ciclo vicioso, você vai se acomodando. E no mundo dinâmico, e se você é um professor de escola pública aí, numa universidade pública, a tendência é você se acomodar. Essa que é a realidade. E quando você está no mundão de meu Deus, as coisas vão acontecendo. E o professor ele fez o quê? O curso online de filosofia. Olha qual que inovação! Ele fez o curso online de filosofia, que eu aconselho você, meu amigo, meu amigo. Você quer ficar mais inteligente? Você quer... Eu, quando comecei quando eu comecei a ouvir o professor Olavo de Carvalho, o que me deu de criatividade ao aprender com ele certas coisas ali, foi assim, quando eu comecei a fazer vídeo, foi assim, mudou pra caramba. Meu alcance, eu tô indo mais longe. Obrigado, professor, por isso que eu sou eternamente grato. E uma questão humana que me trabalhou bastante para me reencontrar foi Srila Prabhupada, né? Que quando eu estava num momento tão conturbado de minha vida, né? Quando me socorri nele, eu comecei a entender outras coisitas mais. Eu revisitei Srila Prabhupada, vamos dizer assim. E agora, hoje, com a maturidade que eu tenho, em algumas coisas e outras não, a gente pode analisar o passado com a cabeça do futuro, no presente aqui, que nós fomos o passado e voltamos. Agora estou entendendo porque certas coisas aconteceram. Então, ele fez o curso online de filosofia. Quantos jovens, milhões de brasileiros de todas as idades, começaram a fazer curso de filosofia. O curso de filosofia é buscado na faculdade, naquela época lá do professor Olavo, não era buscado na faculdade, mas como que essas pessoas elas foram atrás desse pessoal aí, do velhinho da Virgínia? Olavo tem razão, engula isso aí. Ele trouxe conceitos, trouxe um método, tá certo? Ele está fora da academia, porque a filosofia tem em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do mundo tem a filosofia, tem os conceitos, você pode ser filósofo sem estar na academia. Agora, se você faz parte de uma escola e acha que não é, meu irmão, o problema é seu, do seu ciclo. Pouco importa, o mundo é muito maior que a academia. Sem contar que muitas descobertas também científicas que nós estamos usando até hoje, micro-ondas, velcro, penicilina, surgiram fora da academia. Então não limite, o filósofo pode se limitar geograficamente, espacialmente, que nem Sri Acharadeva, ele tem uma citação no seu livro Memórias de Acharadeva, se não me engano. Não existe filosofia oriental ou ocidental. Filosofia e amor à verdade, a sabedoria, está em qualquer parte do mundo.
estando livre dessas amarras, desses preconceitos, dessas falácias, e analisando o caso concreto, o professor Olavo de Carvalho, com todos os defeitos que muitos atribuem a ele tem as virtudes. Vamos analisar a virtude. Os defeitos que vocês falaram aí, não concordo, mas vocês falaram dos defeitos. Vamos falar das coisas boas. E aí, como é que fica? Ó, curso lá de filosofia, quantas pessoas começaram a escrever melhor, né? Quantos livros que ele botou em circulação, que não tínhamos acesso ao Brasil, parece que era proibido falar desses livros aí, ele botou em circulação. Quantos livros, hein? Quantos livros? Fala sério. E quantas pessoas aí, o Guten, Morgans, né? E muitos outros aí, o Nicolas, né? O Alan dos Santos ali, que eu gosto muito. Tem pessoas que não gostam, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Quantas e quantas pessoas, né, que ele trouxe aí, né? A juíza Ludmila Lins Grilo, que foi tirada, aposentada, perseguida, tiraram a aposentadoria dela, está lá exilada lá nos Estados Unidos. Olha quanta gente, mas tem um monte. Eu vou esquecer o nome dos anônimos, como eu e outras pessoas aí que estudaram com o professor, né? É R$60 o curso, pelo amor de Deus, né? Certo? Ele fez uma academia de conhecimento e tem uma técnica que o filósofo em ação passa aquela técnica daquela academia. Nós pertencemos. Obrigado, professor Olavo de Carvalho. Obrigado, obrigado. Como diz Chaitanya Mahaprabhu 3 vezes. Obrigado, obrigado, obrigado. Nessa era a hereditariedade, né? Eu falo a mesma coisa. Obrigado, obrigado, obrigado. Nós temos a academia Olavo de Carvalho. Não é do Brasil, não é de São Paulo, é do mundo. Pessoas da Europa, de Portugal, da África, de muitos países do mundo estudaram com o professor do Paraguai, da Argentina, do Uruguai. Ele transpôs barreiras geográficas. Isso é um mérito ou não? Você pode criticar, pode falar o que for. Isso aqui é o mérito que ele carrega para si. O fato de você discordar dele já cumpriu o propósito dele. Você saiu da sua área de conforto. Então ele está dando mais uma contribuição para a filosofia. Mais uma vez, obrigado, professor Olavo de Carvalho. Então, meu amigo, é isso, né? A gente fica muito feliz com os artigos que a gente lê. Eu gosto de fazer isso. Faço isso mais em podcast, mas agora eu faço aqui no vídeo também. Eu gosto muito. Eu tenho uma indicação de leitura que eu vou fazer em cima de uma dissertação de mestrado, porque achei muito boa a dissertação de mestrado sobre educação, né? E tem pontos e conceitos ali que muitos que fizeram a faculdade ali não tiveram acesso. E eu quero trazer esses conteúdos, esses conceitos para você depois dar seu voo aí do outro lado. Obrigado à sua audiência, duvide de tudo, pois vida dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.